ver, eu não sou bonito. Oi. Isso. Oi. Só um minutinho, porque eles estão arrumando o streaming aqui. Ah, tranquilo. Volta lá o slide, só um segundinho, eles dão um ok ali, aí você pode começar. A vontade louca. Peraí, deixa eu me posicionar. Mamãe, beijo pra tu, tô aqui, hein? Botei perfume. Daqui a pouco eu explico por que eu botei perfume. Fala galera, bem-vindo a Campus Party. Eu sou Ives Urquiza. Bom pessoal, a ideia hoje é trocar uma ideia, mas antes de trocar uma ideia, deixa eu falar rapidinho quem eu sou, já que a maioria ainda não conhece. Eu sou professor de física. Eu sou engenheiro por formação e professor por paixão. Um dia eu precisei tirar minha turma de sala de aula para uma disputa desportiva e como eu era um dos nerds da sala, o professor disse, só deixo sair se você der a minha aula. E aí eu topei dar essa aula e aí fui picado pela docência. Nunca mais saí de sala de aula. Me formei para poder minha mãe ter um papel bonito na parede e dizer para os filhos, para os amigos que tem um filho engenheiro. Ano passado eu participei de uma certificação do Google chamado GTA, que era o Teacher Academy. E sou um dos primeiros professores da geração de Google Certified Teachers para aplicativos de educação da América Latina. Tá? Com muito orgulho, dividi com 45 professores inovadores esse título. Sou responsável pelo projeto Física Total, que é um projeto que surgiu de tanto que meus alunos me pediam. Professor, a gente queria que o senhor botasse uns vídeos para a gente poder assistir quando a gente estiver em casa, porque o senhor fala muito, escreve muito, e aí a gente não consegue copiar e prestar atenção. E aí a gente queria que o senhor botasse uns vídeos para a gente acompanhar. A ideia era aquela bajulada, disseram que eu tinha talento, eu acreditei neles, aí a gente começou a brincadeira, e essa brincadeira hoje já tem quase 100 mil pessoas que assistem os nossos vídeos, e em menos de 2 anos a gente conseguiu chegar no maior canal de física da internet brasileira, com bastante trabalho e principalmente com bastante amor naquilo que a gente acredita ser uma das soluções para o nosso país. Deu tão certo que a plataforma educacional do YouTube no Brasil, que é a segunda iniciativa desse tipo no mundo, escolheu de cara 26 canais para participarem dessa iniciativa. Meu canal foi um deles, e dentro desses 26 canais, 4 foram escolhidos para levar a palavra para novas escolas, para conhecer novos professores, para estimular novos alunos a usarem a internet e, em particular, o ambiente educacional que o YouTube Edu possibilita. E aí, eu sou um desses 4 que fala pelo país em nome do YouTube Edu. E esse foi o título mais importante que eu consegui ano passado. Eu fui eleito o melhor palestrante do mundo em 2014. Lógico que pela minha mãe, né? Foi ela que disse isso para mim. E ela sempre diz, e eu acredito muito nela, né? Então, esse é o melhor título que eu carrego até hoje. A gente vai bater um papo rápido, até porque parte dessa gente está aqui. E é impressionante que a gente possa, de repente, encontrar ídolos da vida da gente, da adolescência, gente que influenciou a carreira que a gente escolheu e pode trocar uma ideia com eles amanhã naquele palco. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir o programa Cosmos no seu original, que começou no final da década de 70 e aqui no Brasil passou na década de 80. Quem não teve acesso ainda, dá uma olhada no YouTube, você tem muitos episódios lá. Recentemente esse projeto foi retomado com um figuraça, que é o Tyson. O Neil Tyson, ele é um figuraça, mas conheçam o original. Esse cara influenciou uma geração de pensadores em ciência. Esse cara é responsável por muita gente ter desenvolvido ciência no mundo. Esse cara fez muita gente pensar ciência. Então esse cara merece que seja conhecido o trabalho dele. Depois, a geração mais jovem, né? A geração do mundo de Bigman. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa delicioso que era feito para ensinar ciência de forma lúdica. Eu sou fã disso. Eu acho que aquela ideia de que cientista é um cara fechado em si mesmo, travado num mundo que só ele consegue entender, aquela ciência dura que não consegue alcançar o público, que não consegue se fazer entender para a pessoa leiga,
essa ciência afugenta. Esse cara faz o contrário disso. Ele faz criança sorrir porque entende coisas do dia a dia dela. Ele tem lá um rato burro que, na verdade, faz a escada para que ele mostre como a criança, que muitas vezes sofre de bullying, porque tem perguntas e dúvidas que a gente também tem e tem vergonha de perguntar, ele faz o rato fazer essas perguntas, faz o rato fazer os erros, e aí ele explica. E aí há uma empatia automática com as crianças, e isso, na minha opinião, é um convite a estudar ciências. Esse cara ajudou a geração que hoje está perto dos 30 e poucos anos a se interessar por ciência, e esse cara vai estar aqui. Quem quiser pode ir lá fazer selfie, tirar, bater papo, conversar, ele vai estar aqui. Eu vou estar na fila, hein? Vai ser briga. Mas esses dois são de uma época em que a família se reunia em torno da televisão. Eles são de uma época em que você chegava em casa, jogava a sacola da escada, da escola, e ligava a TV. Nessa época, pelo menos na de Carl Sagan principalmente, só tinha normalmente uma TV na casa. E a TV fazia com que todo mundo se reunisse e confraternizasse. Mais recentemente, cada um botou sua TV no quarto e se isolou, e hoje a televisão tem cada vez menos importância no cotidiano das pessoas. Eu moro com 3 gerações de pessoas. Eu moro com a minha mãe, com minha irmã e com 3 sobrinhas. E eu vejo minha mãe toda vez que levanta, ter o hábito de, depois que sai do banho, liga a TV. Ainda que ela nem vá assistir, mas só para a TV ficar fazendo barulho. Minha irmã, vez ou outra, procura um ou outro programa de informação e entretenimento, e minhas sobrinhas não assistem nada. Minhas sobrinhas chegam em casa, conectam o Wi-Fi, cada uma pega o seu aparelho e vai para a internet. Então, essa época, a divulgação científica podia ser feita pela TV, porque todo mundo via TV. Essa turma não vai ver TV. Essa turma nasce com um aparelho na mão. Esse pessoal mexe melhor às vezes do que muitos de nós adultos. Esses dois não vão assistir televisão. Então, eu tenho que dar um jeito de colocar ciência ali para dentro, para que eles possam, através do mundo que eles criaram ali dentro, interagir com a ciência. E eu acho que os educadores e os pensadores em ciência têm que começar a se voltar para esse pessoal. E para uns que já estão aqui, eu estou vendo um pessoal novo chegando, eu vejo uma gente nova na mesa, que é o futuro se fazendo presente. Isso é o futuro. Aqui dentro já tem futuro se fazendo presente. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então a gente tem que ir para lá. Uma coisa que também é pertinente para a gente discutir é o chamado modelo fabril que a escola tem. Eu não sei quantos se lembram da época de escola, mas a época de escola era aquela coisa meio pavilhão de penitenciária. Aquelas caixas mais ou menos do mesmo tamanho, pessoas confinadas nas caixas, separadas como peças pelo mais semelhantes que eles eram. Tinham que ser mais ou menos da mesma idade para aprender mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos ao mesmo tempo, como se isso fosse fácil. Talvez como se isso fosse possível. E aí, nessa época, uma coisa que era muito importante era ordem. O professor teme o caos. O professor tem medo de que algo fuja do controle. A escola tem medo disso. E aí eu não sei quantos de vocês aqui gostam de rock, mas eu acho que tem uma relação muito grande com o pessoal de ciência, pessoal de rock, pessoal de tecnologia, pessoal de rock, né? Essa galera cabeluda e que pensa fora da caixa. E tem uma banda que fez um álbum que é maravilhoso e que fez um clipe que é impressionante, pelo menos doloroso, mas impressionante. E eu não sei se vocês lembram, isso aí é bem antigo, mas eu não sou tão antigo assim, estudei em cadeira dupla. Eu estudei em cadeira dupla no Senec, quando eu era garoto. Todas as cadeiras sempre voltadas para o mesmo lugar, um púlpito mais alto onde estava o conhecedor, o cara que tinha a força, que tinha o saber, e todo mundo ali balançando a cabeça e tomando nota do que ele dizia. E isso me lembra muito isso aqui. Que deveria ter entrado no modo automático, se não entrou, pode dar um clique para mim aí, obrigado. É só dar um clique no meio da tela.
Quem está com o computador aí... Opa, não. Dá para ter entrado. Dá um clique com o mouse, por favor, no meio da tela. Ah, que pena, vocês nem vão ver o modelo Fabril em ação. Eu não sei se todo mundo reconheceu. Isso é um clipe do Pink Floyd, né? The Wall, onde ele começa dizendo que nós não precisamos de educação. Nós não precisamos de sarcasmo em sala de aula. E ele termina com um grito de angústia. Hey, teacher, leave the kids alone. Deixem as crianças em paz. Isso era uma angústia, porque deixar as crianças em paz é deixar o caos acontecer. E a gente, no modelo Fabril, pensa sempre em ordem. Todo mundo sentado, todo mundo respondendo as perguntas e anotando o que se diz. O caos, a perda de controle é assustadora. E não é só com criança, não. A próxima imagem, por exemplo, é um centro universitário e o pessoal está fazendo prova. E eu não estou conseguindo passar. Mas não tem nada não. Alguém passa para mim num clique aí. Ainda hoje, nos centros universitários, na maioria deles pelo menos, as cadeiras estão alinhadas, voltadas para o professor, mais ou menos como está aqui. Nem sempre é em linha reta, em curva, mas aqui na frente está o bastião do saber. Algumas universidades têm mudado esse modelo, mas ainda é muito grande a quantidade de pessoas que vão para ouvir e balançar a cabeça. O caos ainda é temeroso. Consegue passar? Isso ainda é um modelo muito comum. O pessoal teme que se liberarem as crianças... Não consigo passar daqui. Não estou achando o local. Vamos lá. Eu vou fazer assim, alguém dá um clique para mim, pode ser? Ah, ok. No clipe do Pink Floyd, tem uma parte em que as crianças estão marchando e elas passam por uma máquina e saem todas sentadinhas. Uma coisa que é bem importante, todas mascaradas, com máscaras iguais, para chamar a atenção que elas não têm identidade. E no final da máquina elas são jogadas dentro de uma máquina de fazer salsichas. E aí logo em seguida acontece isso. Não tem problema. A gente passa adiante. Isso era só para ilustrar, o pessoal já pegou a mensagem, não tem problema não. E aí, chega a internet. E com ela, a possibilidade de sair da caixa. Hoje, a gente consegue ter acesso a praticamente todo tipo de informação a partir de quase todos os lugares civilizados do mundo. A gente não precisa mais ir para dentro de uma caixa, escutar uma única pessoa falando as suas únicas verdades. A internet derrubou muitas coisas. Esse pessoal aí ajudou muita gente. Eu não sei quantos aqui se lembram, mas qualquer família de classe média para cima, um dos patrimônios que ostentava com maior vontade de apresentar para a pessoa que chegava na casa era a enciclopédia, né? Não sei se alguém aqui lembra. Nossa, era uma coleção, você tinha que ter uma estante enorme, bem bonita, para botar aquele monte de livros pesados, enormes. E aí, nessa época, tinha a cultura enciclopédica, né? Aquela pessoa que sabia mais informação era mais inteligente. Eu, por exemplo, precisava saber que Cáfila era o coletivo de camelos, embora provavelmente eu nunca fosse criá-los, né? Eu precisava saber que Arará era o feminino de cupim, embora eu nunca fosse na minha vida usar esse nome. Mas era bonitinho. Pra você ter uma ideia, era tão bonitinho que meu pai comprava 10 balas por dia. E me dava 5, e segurava 5, e fazia comigo uma pergunta sobre capitais, fazia uma pergunta sobre idiomas falados em países do mundo, falava sobre unidades monetárias espalhadas, e aí era o seguinte: se eu acertasse, eu ganhava uma bala, se eu perdesse, ele me tomava uma bala. Aquele que zerasse primeiro acabava o jogo.
E eu, lógico, que queria comer todas as balas. Então eu passava tardes memorizando coisas que nunca mais na minha vida eu ia precisar. Mas isso era ser inteligente. E aí veio esse pessoal e matou as enciclopédias. Porque eu preciso ter conhecimento enciclopédico se eu posso carregar a enciclopédia para onde eu for. Eu preciso agora é saber procurar informação e saber transformar a informação. Eu não preciso mais memória. Eu preciso agora ter criatividade. Eu preciso saber pensar sobre a informação, porque a informação está disponível. E aí, vieram esses dois principais, pelo menos, e mudaram também a forma como a gente interage com informação em vídeo. Em particular, a partir do dia 26 de outubro de 2013, no Brasil, nós começamos com o YouTube Edu. O YouTube Edu é uma parceria entre o YouTube e a Fundação Lehman, que convidou um seleto grupo de profissionais da área de educação, principalmente capitaneados por professores da Unicamp, para fazer uma coisa que é muito importante que a gente tenha acesso, que é filtro de informação. Hoje você encontra qualquer coisa sobre praticamente qualquer assunto, mas nem toda informação é confiável. E aí é onde está o grande papel do YouTube Edu. Todos os canais selecionados para participarem do YouTube Edu passaram por uma curadoria que garante, sem preconceito de método. Lá tem professor sério, professor divertido, lá tem professor tradicional com cuspe giz, tem professor com quadro, lá tem professor altamente tecnológico, sem preconceito, mas com a garantia de que qualquer dos canais você pode estudar por eles, porque não tem erro conceitual. Você vai escolher qual é o tipo de aula que mais te interessa. E todos os canais estão garantidos. Então, ali tem uma ilha de excelência onde você que é professor pode mandar seu aluno estudar. E você que é aluno pode consultar sempre que quiser. Começamos com 8.000 vídeos, hoje já são mais de 15.000. E todo dia cresce, porque todo dia tem gente colocando material novo. E o que é legal para o professor é que a gente está participando, escrevendo um momento histórico. Na minha opinião, eu sou muito entusiasta e defendo isso. E eu não sei se o vídeo vai rodar, se não for eu vou adiante. Consegue rodar esse vídeo? É de um cara que eu confio muito no trabalho dele, conheço ele bem de perto e eu não sei se vai conseguir entrar. Não entrou, tudo bem. Não tem problema, vocês vão lá no YouTube Edu depois, eu passo os links para vocês. O YouTube Edu, ele é uma iniciativa para oferecer em ambiente virtual aulas confiáveis. E a filosofia é que a gente possa utilizar na forma de Flipped Classroom. Aí você pergunta, e eu com isso? O que acontece é que a aula invertida, ela muda os paradigmas da sala de aula. Antigamente, o aluno ia para a sala de aula para sair com dúvida. Porque quando você é apresentado para um conteúdo, se o seu professor for bom, no máximo você consegue entender algo do que ele diz. Você ainda não aprendeu. E como faz parte do processo de aprendizagem você se questionar e você ter dúvida, como você foi apresentado por um conteúdo, você sai da sala de aula com elas. Imagine um ambiente em que fosse o contrário disso. Em que você chegasse não para criar somente dúvidas, mas para esclarecer as primeiras que você já tem sobre o conteúdo. Essa é a ideia do Flipped Classroom. A ideia é que eu, enquanto professor, diga, olha, próxima aula falaremos sobre as 3 leis de Newton. Então você vai lá no YouTube Edu, procure as aulas de leis de Newton, assista no melhor horário para você, o melhor professor que você encontrar lá para você. Personalize a sua aula. Escolha o professor que falou sobre leis de Newton melhor para você. E na hora que você quer estudar. Porque a maioria dos horários de escola é montado pela conveniência dos pais dos alunos, não dos alunos. Adolescente precisa dormir. O hormônio do crescimento atua quando a criança está dormindo, quando o adolescente está dormindo. A melanina, ela está no seu pico entre 4 e 6 da manhã.
quando você obriga o adolescente a acordar, e é uma tortura fazer isso com ele. Se fosse pela conveniência do estudante, as aulas começavam lá para as 10 horas no mínimo, mas o pai tem que deixar o filho na escola antes de sair para o trabalho. Então a escola tem que começar antes do trabalho do pai. Aqui eu acho que nem isso resolve, né? Porque aqui tudo é tão longe, o pai manda o filho de um jeito, vai para outro e cada um que vai se virando. Mas é muito ruim esse horário pela manhã para o estudante. E aí ele chega mal-humorado na escola. Ele não está afim de estar ali. Aí ele tem a mim para olhar e tem aquela gatinha que ele paquera. Para quem que ele vai olhar? Ele tem a mim para olhar ou aquele colega que ele vai marcar um jogo de alguma coisa daqui a pouco, ou então ele tem aquele vídeo que ele recebeu no Zap que ele quer comentar, ou aquele babado que está rolando em algum lugar. Eu sou a última coisa que ele está interessado em ver no começo da manhã. E eu tenho que me desdobrar e fazer alguma mágica para ele ser interessante. Coisa do tipo chegar na sala de aula com um paralelepípedo, do tamanho quase de um garrafão de água mineral, botar na aula e começar a falar. E aí, como o pessoal sabe que eu sou meio sem juízo, começa aquela coisa, o que aquela pedra tem a ver com a aula? Aí todo mundo começa a questionar. Aí vai ver se tem algum vídeo dele aqui. Pode olhar não, mas deixa lá. Ele deixa a gente olhar mesmo, a escola não deixa, mas ele deixa. Não tem nada com pedra. E aí, de repente, a galera começa a ficar prestando atenção para ver qual é a hora que eu vou falar da pedra. E aí eu termino a aula, pego a pedra, vou embora e, professor, e essa pedra aí? Não, essa pedra é só para você prestar atenção em mim. Funcionou, né? Pronto, semana que vem eu invento outra coisa, porque essa eu sei que não funciona mais. Mas a gente precisa criar algum tipo de recurso. Ou deixar o cara livre. Para que ele tenha a possibilidade de estudar no que é mais conveniente para ele. E isso é difícil. Porque o professor gosta de ordem, não gosta de caos. A escola gosta de ordem, não gosta de caos. E isso pode gerar caos. Mas o caos gera ordem depois. Na minha opinião, nem um pouco modesta, nós estamos escrevendo um capítulo revolucionário da história. E aí, o YouTube Edu... desculpa, não sei se dá pra ver. Aquele cara ali na ponta, ó. No campo direito, tá vendo? Garoto propaganda da segunda maior plataforma educacional do mundo, no seu período inicial. Aí você diz, caramba, gordinho tá bem, hein? Não. Estratégia de marketing. Só depois que caiu minha ficha. O cara entra no portal e não vê o Janequine, vê esse cara e diz, putz, se esse cara chegou lá, eu consigo também. E aí estimula a galera a querer ir para lá, entendeu? Até esse gordinho conseguiu, por que eu não vou fazer também? E aí, isso é uma forma de atrair novos professores para o portal também. Tudo é pensado nos mínimos detalhes. Mas, mamãe, eu quero dizer para a senhora, viu? Eu coloquei perfume. Ó, avisaram. Me permitam um parêntese. Minha mãe foi Miss na adolescência. Eu tenho 2 irmãs modelos. E eu era o único que gostava de matemática. Né? E aí, por muitas vezes, saindo de casa, eu escutava minha mãe dizer, filho, já botou perfume? E eu disse, já, mamãe. E saía. E na outra noite, filho, já botou perfume? Já, mamãe. E no outro dia, filho, já botou perfume? Eu disse, já, mamãe. Poxa, porque toda vez que eu saio, a senhora pergunta se eu botei perfume. Filho, é porque homem feio tem que andar cheiroso, né? E aí eu tô avisando a mamãe para ela ficar orgulhosa. Mamãe, botei perfume, tô aqui, tô chique, tô na moda. Mas aí voltando para a revolução que isso possibilita. Aqui a gente possibilita um ambiente onde o aluno quer estar, quer buscar informação, onde ele faz horário, onde ele vai atrás, onde ele escolhe. E isso faz com que ele vá, de fato. Lá tem todo tipo de professor, porque cada um tem seu modo de ensinar e cada um seu modo de aprender. Lá a gente faz a coalizão disso. A gente tem gente como, por exemplo, o Iberê Tenório, que é mais uma pessoa que vai estar aqui amanhã nesse palco. Quem estiver aqui, não perca. Esse cara é um fenômeno. Esse cara é o Bickman brasileiro. Ele não é cientista, ele não tem formação em ciência, ele é jornalista, mas ele é de uma sensibilidade, profundidade, ele tem um carisma. Eu sou fã desse cara. Iberê, se você estiver assistindo, um beijo pra você. Amanhã eu quero tirar uma selfie com você. Né? E tem mais um monte de gente legal que está aqui também. Esse canal é um canal jovem, de um cara também muito jovem, chamado Pedro Loss. Mas esse cara é um cara que muita gente ainda vai ouvir falar.
Esse cara é um cara muito talentoso e esse cara vai fazer bastante barulho e ajudar muita gente a ficar curiosa e querer aprender ciências. Esse cara está aqui também. Sim, o Pedro Loss está aqui amanhã, logo depois do Iberê. Junto com o Iberê, eu não sei quantas pessoas conhecem. Caramba, esse cara é outro monstro. O Átila, ele tem um talento para conduzir o que ele faz, que é hipnotizante. Eu acho que o tempo de vídeo dele deve ser acima de 90%, porque você não desgruda. O cara é uma dinâmica, ideias inovadoras, uma forma legal de apresentar o conteúdo. Outro cara que eu sou fã. Cara, amanhã eu tô aqui para tirar foto com você também. E aqui vem uma galera que o YouTube Edu chamou para trabalhar junto, para divulgar. E que eu queria muito que tivesse aqui comigo, mas que está todo mundo meio espalhado agora. Ele, por exemplo, está na Polônia, está fazendo uns cursos por lá, para aprender algumas coisas novas para trazer para a gente. É o Química em Ação, do professor Paulo Valim, da Zdrovia. O nosso mestre Jedi, com licença. Vida longa e próspera, mestre. Que a força esteja com você. Professor Nerk, do Vestibulândia. O primeiro canal de educação que vai romper a barreira dos 500 mil inscritos. E isso é um absurdo de gente quando se fala em canal de educação. Esse cara é um dos caras que mais entende de como funciona o mecanismo YouTube para a educação no país. Esse cara que é um show de pessoa, que está agora na Alemanha também, vendo umas coisas novas por lá, que foi convidado para estar no palco aqui comigo, o professor Rafael Procópio, do Matemática Rio, ganhador do prêmio Creator Camp do YouTube e um dos embaixadores da plataforma Edu. E esse gordinho que vos fala, né, que está aqui agora, para trocar uma ideia com vocês. Só que antes de trocar essas ideias, eu queria falar aqui, rapidinho, sobre a produção de conteúdo. Quantos aqui tem canal na internet já? 1, 2, 3, 4, que bom. Muita gente nova para entrar. 5, valeu. Eu não sei se vocês vão concordar com tudo que eu vou falar. Na hora que eu abrir para falar, por favor, deem a opinião de vocês. Eu vou falar sobre a realidade de canais de professores. Primeiro grande ponto, grana, né? Nem todos os professores têm grana sobrando para investir na tecnologia necessária para montar um canal legal. Aí eu digo, professores, dá para começar um canal de forma simples. Um dos maiores canais da internet brasileira começou com a webcam do seu computador, gravando vídeo extremamente precário, com um áudio que não era profissional, mas que tinha talento para explicar e juntou hoje mais de 300 mil pessoas. Hoje o canal dele está bem mais profissional, que é o de biologia, professor Jubilu, biologia total. Mas, se você não tem muita grana, se vira com o que você tem, né? Tem um slogan de uma empresa que é: nada supera o talento. Se você é um cara talentoso, você consegue. Tempo. Outro grande problema dos professores. Alguns que têm dinheiro para investir não têm tempo, porque passam 3 turnos trabalhando para ganhar esse dinheiro. E aí eu digo para vocês, aprendam a dormir menos. Eu não sei, eu talvez tenha algum gene X-Men, mas eu há 24 anos eu durmo 4 horas por dia. Não tenho déficit de memória, não tenho déficit de atenção, não sou um cara irritado, sou gordo, talvez por isso seja tão feliz, né? Power sugar, né? Mas dê um jeito, você trabalha até as 11, que bom, então você fica no seu vídeo de 11 às 1, de 11 a 1, que era o que eu fazia no início, até que eu pude montar uma equipe para fazer por mim. Prática, isso é um grande dilema. A maioria de nós está acostumada a falar para gente, olhando no olho, muita gente interagindo, e aí de repente você fala para um ponto vermelho piscando na sua cara, e aí você não tem direito àquela manha. Tem uma sala de vidro ao seu redor que você tem até onde ir, até onde não ir, você está acostumado a andar, daqui a pouco alguém diz, está fora de quadro. Essa prática tem que ser adquirida, como qualquer prática profissional. E aí, se você quiser adiantar o seu canal, se você quiser dar a ele uma cara legal, você vai ter que estudar um pouco sobre enquadramento, sobre luz, né? Você tem que aprender um pouco a falar com a câmera, tentando prever aquilo que o seu estudante perguntaria para você. Aquela coisa do professor esquizofrênico, né? Que ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né?
Não, professor, o que é isso aí? Aí você vai, muda de voz e fala de novo. Isso também funciona. Uma grande questão é a ansiedade por resultados. A ansiedade por resultados. A gente que dá aula, a gente tem o feedback imediato. Eu terminei de falar, ela frange a testa e eu sei que ela não entendeu. Agora não, agora ela está surpresa. Então, eu leio no rosto do meu aluno, se ele está assim enquanto eu estou falando, e aí de repente eu falo algo, ele faz isso, eu já sei que eu consegui de alguma forma entrar na mente dele. Eu me preocupo, por exemplo, aqui talvez seja frio, mas eu me preocupo com braços cruzados. Principalmente se estão com a mão cerrada, porque o braço cruzado com a mão cerrada, você está se defendendo, e talvez você não queira trocar ideia comigo, você está se protegendo do que eu digo. Pode ser só frio, mas eu acho que não é o caso aqui, né? E outra coisa é brigar por visibilidade. Quando eu comecei meu canal, o maior canal de física tinha 32 mil pessoas inscritas, eu não tinha ninguém. Em 2 anos, o maior canal de física na época tem hoje 93 mil e eu tenho 96, quase 97 mil. Então, a pessoa que vai entrar hoje vai brigar para ter visibilidade com bem mais gente e com gente que já está se estabelecendo. Mas quando a gente pensa, pô, o cara tem 100 mil pessoas no canal e tem pelo menos 15 milhões de pessoas que acessam conteúdo educacional na rede. Quem tem 100 mil e quem tem 0, olhando de cima, de uma altitude de 15 milhões de pessoas, está todo mundo na mesma. Você vai ter que ser profissional, você vai ter que se preocupar com conteúdo, você vai ter que trabalhar duro, vai ter que ter persistência, resiliência para poder buscar sua visibilidade. E o próprio YouTube te dá treinamento, te dá cursos, te apresenta soluções. Basta que você vá lá no Manual do Curador, você acompanha os episódios das webséries de treinamento. Tem muito material lá que quem tiver depois de ideia e quiser trocar, se alguém quiser, eu trouxe aqui uns cartões, e aí quem quiser trocar umas ideias depois é só pegar o cartão aqui que a gente continua em off. E uma coisa que a gente talvez não tenha sido muito bem educado, empreendedorismo. Abrir um canal, se você quiser ter um canal de sucesso, é abrir um empreendimento. E aí você tem que ter disciplina de empreendedor, você tem que ter força de vontade de empreendedor, você tem que ter garra de empreendedor para poder empreender, porque é um empreendimento. Mas se você consegue tudo isso, primeiro passo você já fez, que é lidar com um desafio. Eu não sei quantos aqui são assim, mas eu tenho um grande problema em me sentir realizado. A maioria das pessoas luta para se realizar. Eu, quando me realizo, eu me frustro. Porque eu sou o tipo de guerreiro que gosta do combate. Eu me sinto realizando muito mais do que quando realizado. Então, na hora que eu consigo um patamar, eu quero o próximo. Quando eu consigo o próximo, eu vou adiante. Aí, quando você chegar no pico da montanha, aí eu bato asas e começo a voar. Mas eu tenho que me sentir realizando. Então, desafio é algo que me move. Se você também se move com isso, seja bem-vindo. Capilaridade. Se você consegue usar de forma correta a rede, você que está acostumado a falar para 40, 50, 60, 80, 100 pessoas, talvez como agora, se dá de cara com isso, que são números reais. Ano passado, que foi o 2º ano do canal, né? O canal é de março de 2013. Então, entre o dia 1º de janeiro de 2014 e o dia 31 de dezembro, ele foi assistido 1.715.709 vezes. Foram mais de 12 milhões de minutos assistidos de aulas. Convertendo para uma hora-aula padrão de 45 minutos, é como se eu tivesse dado 272 mil aulas. Considerando uma semana cheia de 40 aulas semanais, eu precisaria de 170 anos e 6 meses para fazer a mesma coisa. E o meu canal estava em construção. Eu prevejo esse ano, no mínimo, 4 vezes mais visualizações. Ou seja, eu vou conseguir, com 1 ano de trabalho, falar por quase meio milênio. Isso, pessoal, é impressionante. Se eu não conseguir fazer você se arrepiar, me desculpe, mas é para isso que essa frase está aí. Imagina a possibilidade de levar a tua voz para tanta gente em tanto lugar.
Deixar um legado. Eu tinha desistido de ter filhos. Eu me casei com um trabalho, eu trabalho 4 turnos por dia, 3 fora de casa e 1 no escritório por conta do projeto. Como disse, durmo 4 horas por dia e infelizmente é difícil para alguém acompanhar o meu ritmo, mesmo quando é apaixonada, mesmo quando ama, a pessoa precisa de algum tipo de atenção. E aí eu já tinha desistido de fazer pessoas infelizes ao meu redor. Eu tinha dito, bom, eu vou me casar com a ciência e aí eu vou tentar deixar um legado. Não escrevi livro, estou escrevendo um agora. Não tive filhos, porque eu queria tê-los dentro de uma família estruturada. E plantei um broto de feijão na aula de ciências quando eu era 3ª série. Se contar, eu já plantei a minha primeira árvore. E aí, de repente, eu encontro a imortalidade. Hoje, se eu morrer por qualquer razão que seja, que eu espero que não aconteça, tem muita coisa para fazer ainda, mas se eu morrer por qualquer razão que seja, eu já sou maior do que eu mesmo. Porque eu continuo. Eu já consegui plantar a semente da imortalidade. Então, você pode buscar essa semente. Você tem espaço para isso. Você pode deixar um legado. E eu convido todos vocês a participarem de uma revolução. E aí, eu voltei a ter projetos de filhos. Porque eu quero ter netos. E eu quero que meus netos um dia estejam estudando a história do século XXI e saibam que no início do século XXI, uma revolução educacional aconteceu. A primeira possibilidade concreta de fato, levar o mesmo produto educacional para toda a gente. Para quem nasceu nos Jardins, em São Paulo, e para quem nasceu numa tribo indígena do Xingu. Porque isso ainda me arrepia. Eu tenho um depoimento de um estudante que saía da sua tribo, passava 3 horas de barco para ir para uma cidade onde tinha uma antena que pegava sinal de internet. E uma vez por semana ele dedicava 1 hora da vida dele para estudar no meu canal. Se isso não me fizer todo dia acordar com vontade de fazer mais, eu preciso morrer, porque não tem mais razão para continuar. A internet te dá essa possibilidade de entrar na vida das pessoas. E eu tenho certeza absoluta que se meus netos existirem e forem estudar sobre o que aconteceu no início do século XXI, eles vão apontar e dizer: olha a vovô ali. Essa foto é a foto do lançamento do YouTube Edu, que aconteceu na sede do Google no dia 26 de outubro de 2013, quando iniciou uma revolução que eu convido todos aqui a fazerem parte. Sejam todos muito bem-vindos. Aquele homem em cima, da esquerda para a direita, é Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil e o nosso patrocinador. Através da sua fundação, em parceria com o Google Brasil, com o YouTube Brasil, ele possibilitou a existência do YouTube Edu. E, Dr. Paulo, muito obrigado. Ali em cima, do meu lado, aquele rapaz sorridente de camisa preta é o NERC. E não estão aí nessa primeira leva os outros 2 embaixadores, Rafael Procópio e Paulo Valim. Mas eles entraram logo em seguida e começaram a fazer bastante barulho. E antes de abrir para vocês, eu queria só dizer uma coisa que eu acredito de fato. E isso eu aprendi com meu pai. Pai, eu sei que o senhor está assistindo, aquele abraço. Você pode ir onde quiser. Você pode conseguir o que quiser. Se você tiver a orientação correta, a disciplina necessária e a vontade suficiente. Eu acredito tanto nisso que eu carrego essa frase no peito em todas as atividades que eu me proponho a fazer, em todos os vídeos, porque eu tenho que lembrar para todo mundo o potencial de cada um. E eu queria dividir isso para vocês como um mantra. Diante de qualquer dificuldade, lembre que você pode. Eu queria convidar vocês agora para falar um pouco, tá certo? E eu não sei onde está o microfone, eu acho que eu tenho só 2 ou 3 minutos de tolerância, porque começou um pouquinho atrasado. Eu sei que ele vai querer perguntar alguma coisa,
eu acho que ela também vai querer. Vou abrir aqui para pergunta, então. Você pode falar alto, tá? Os números que você mostrou de visualização são impressionantes, mas da mesma forma que numa sala de aula com muito aluno, pouca gente pode entender, eu queria saber se você tem outras formas de interação ou se algum feedback que já foi dado no canal fez você repensar a aula. Sim. Ou mostrar Sim. que essa interação para além do número, assim, que Claro. são impressionantes, mas eu acho que Tem mais coisas por trás dos números, exato. Por trás dos números tem pessoas e pessoas são muito mais importantes que números, eu concordo com você. Bom, eu tenho outros números que explicam esse número que você me falou. Eu tenho, por exemplo, cerca de 6 a 10 mil mensagens mensais respondidas. Boa parte é professor, valeu, professor, eu consegui entender, professor, o senhor achou, e aí eles são muito bons em agradecer. Mas um ou outro diz, cara, eu não entendi essa passagem. Cara, você explicou de uma forma meio truncada. E aí eu tento, de alguma forma, ajudá-lo. Uma das formas é ali mesmo escrevendo alguma coisa. Outra forma é a nossa plataforma, fisicatotal.com.br, onde a gente oferece um produto mais completo. Lá a gente, além dos vídeos, a gente oferece roteiros de estudo personalizados, a gente oferece material de exercício, a gente oferece podcasts, a gente tem monitoria, tira dúvida ao vivo, aulas ao vivo e etc. Além disso, os alunos podem contar nas redes sociais, é só botar Física Total, o que tiver Física Total sou eu, e aí eu tenho, além de mim, uma equipe que me dá suporte, porque eu não consigo responder 10 mil mensagens mensais, até porque eu ainda sou professor em sala de aula, eu dou 50 aulas semanais ainda. E aí, esse pessoal me dá suporte, filtra para mim, e o que eles não podem responder, eu respondo. Mas eu já tive sim algumas coisas, por exemplo, nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado em escolas que são escolas de ponta nos estados onde eu trabalho. Eu trabalho com turmas especiais para cursos de medicina, turmas ITA, né, concursos militares em geral. E aí, nesse tipo de ambiente, normalmente quando você mostra destreza matemática e faz uns truques algébricos, o pessoal bate palma e acha lindo. Na internet isso não funciona. O NERC foi quem me alertou. Ele disse, Ives, você pega um problema de 5 passagens e resolve em 3. É lindo, mas os seus alunos não entendem. Se você acha que dá para resolver com 5, faça 10 passagens. Porque você está mal acostumado, porque você está na ponta da pirâmide. E a maior parte do público da internet está na base. Esse cara me deu a luz. Se eu não tivesse tido essa conversa com ele, eu não teria repensado o meu canal. Eu faço sempre pesquisa com meus alunos, qual a duração, que tipo de aula é melhor ou pior, e aí eu analiso as respostas e faço redirecionamentos. Não é perfeito, como nada vai ser nunca, mas a gente se esforça para sempre que é possível alinhar com as necessidades. Obrigado pela pergunta, como é teu nome? Patrícia. Obrigado, Patrícia. Se a gente está estourando o tempo, tem uma palestra agora, né? Não? Porque qualquer coisa, eu fico ali fora, depois a gente pode conversar mais. Mas, por favor, teu nome? Oi, meu nome é Tamires. Oi, Tamires, bem-vinda. Obrigada. Ives, na verdade eu queria saber se você mescla o seu trabalho nesse canal Física Total com o seu trabalho presencial em sala de aula. Esse é o meu primeiro ano onde eu tenho aquela coisa de que eu não consigo ficar quieto, tenho que sempre estar fazendo coisa, né? Pronto. Eu, além de trabalhar 50 horas em uma escola, eu também tenho um curso presencial de física. E esse ano, o meu curso é todo invertido. O aluno recebe todos os roteiros uma semana antes. Ele acessa o meu portal e assiste todas as minhas aulas da semana que eu vou dar. E aí ele vem e eu transformo a informação de acordo com a necessidade do público. Então eles chegam já sabendo do que eu vou falar por mim mesmo, porque eles me assistiram falando. E aí eu tento podar aquelas coisas que vieram sobrando ou lapidar aquilo que está mal construído. Daqui a 10 meses eu vou poder dizer se esse modelo funcionou bem comigo ou não. O que eu uso em sala de aula, até porque a escola ainda está se adaptando para esse tipo de coisa, é depois que eu dou a aula, eu indico, tem um vídeo sobre isso em tal canal, dê uma olhada lá. Mas o próprio aluno ainda está reticente, porque muito aluno tem medo que o professor deixe de dar aula e empurre a internet para ele. Quando na verdade ele deveria querer isso, porque aí ele aproveitava o espaço para ser um espaço de projetos, um espaço de troca de experiências, um espaço de interação muito mais rico. Mas a cultura da Escola Fabril ainda é muito forte. Obrigada. Disponha. Eu sabia.
E eu tô ligado que você tá com vergonha, mas vai me perguntar lá fora, viu? Tô ligado. Meu nome é Andressa. Oi, Boa Andressa. tarde para todo mundo. Boa tarde. O ensino de ciência no Brasil é uma coisa muito complicada. O Brasil não tem essa cultura da física, da química. Parece ser uma matéria muito difícil na escola. Eu mesmo, no ensino médio, odiava física, química. Você acha que o YouTube hoje, ele ajuda o usuário comum, vamos dizer assim, a gostar mais das disciplinas? A entender melhor, a talvez tirar notas melhores na escola? A mudança do comportamento do aluno em relação a estou aprendendo com vídeo, não só dentro da sala de aula, mas, sei lá, com exemplos claros. Eu posso parecer arrogante na minha resposta, mas eu vou dizer a você que eu não acho. Eu tenho convicção. E, por acaso, temos um exemplo claro essa semana. Não sei quantos acompanharam a polêmica sobre o aluno de Sergipe, que aos 14 anos foi aprovado em medicina e solicitou ao Ministério Público o ingresso e foi dado a ele o direito de ingressar no curso de medicina, mesmo ainda estando no primeiro ano do ensino médio. E aí, numa das pesquisas, das conversas que ele deu, ele vai passar um mês aparecendo em todo canto. Uma das coisas ele falou, porque ele disse, como é que você da rede pública conseguiu passar em medicina com 14 anos? Você é genial? Aí ele disse, não, a internet me ajudou. Ele disse que a preparação que ele obteve, o adiantamento dos conteúdos e os resultados que ele obteve, ele deve a canais da internet. Em particular, ele citou um que é também patrocinado pela Fundação Lehman, que é a Khan Academy, que é uma das maiores plataformas mundiais de ensino, e ele disse que a Khan Academy foi decisiva na formação dele. Então, esse panorama está mudando. Antigamente se acreditava que a internet era um lugar para você ir complementar algo. Hoje, com a profissionalização dos canais, o acesso cada vez mais universal à internet com melhor qualidade e a mudança de visão que os alunos estão tendo, muita gente começa a ver a internet como primeira fonte e algumas vezes como única fonte de informação e informação. Muitos exemplos como desse garoto vão acontecer, porque esse garoto de 14 anos na escola, ele estava limitado pela programação da escola, na internet não, ele faz a programação e com 14 anos ele mostrou que dava para passar em medicina. Então eu tenho convicção e eu tenho vários depoimentos que corroboram essa ideia, né? Inclusive eu escolho, um deles ia estar passado em vídeo, mas não tem problema, a gente depois vê como é que faz para mostrar para vocês. Mas é fato, a internet está mudando a cara do ensino. E é fato, a gente ainda vai ouvir falar muito de pessoas que tiveram sucesso na rede. E eu espero que alguns de vocês se sintam à vontade para entrar. Vai, cara, pergunta. Mais alguma? Ele descruzou o braço depois que eu falei. Não, eu penso assim, que tudo que você falou se encaixa muito bem com quem está interessado. Mas e quem está desinteressado? Quem está desinteressado... Isso, que é 90%, sei lá, 50%. Cara, esse número ele é menor. 95% estão desinteressados do modelo Fabril. Mas na hora que você assiste um vídeo do Átila, do Nerdologia, na hora que você assiste um manual do mundo, é tão bom assistir, parece até que é só entretenimento. E aí você captura a curiosidade. E aí os professores que estão conseguindo levar essa linguagem lúdica, né? Eu, por exemplo, eu tenho um tipo de vídeo chamado Pílulas de Física. É uma aula de física de 5 minutos, que praticamente não discute fórmula, é toda baseada em conceito e aplicação do conceito. Lá eu peço, por exemplo, por gentileza, vocês podem colocar a mão na frente do rosto, assim com a mão espalmada aberta. Isso, bem mico mesmo, bota a mão aí na frente. Bora, nerdão, vamos lá. Agora sopra com a boca aberta devagar. Tranquilo? Segura aí. Agora com a outra mão dá um legal, cruza e bota o polegar no meio da testa, certo? Ao meu comando você faz um bico e vai soprar com força, mas só ao meu comando, porque eu tenho que fazer um movimento rápido aqui, tá? Vai, sopra agora. Sentiu alguma diferença no ar? Saiu frio, né? Pergunta, o que é que esse movimento da minha mão tem a ver com isso? Nada. É só impacto visual.
E o que é que a mão na testa tem a ver com isso? Nada, mas ela serve para mim como um apontador. Se você se predispôs a pagar esse mico, significa que eu conquistei a sua confiança e minha plateia funcionou. Entendeu? O que é importante, obrigado. Aê, aplausos! Ê, obrigado. Esses aplausos vão para todos os professores do Brasil. Para fechar, que já tem gente querendo entrar, eu já estourei demais, qualquer coisa eu estou ali para a gente conversar. Bem rapidinho, o que acontece é que o ar, quando se expande mais rapidamente, ele consome a própria energia durante a expansão, não tem tempo de trocar calor. Isso a gente chama de expansão adiabática. E aí há uma diminuição na temperatura. Isso é o que acontece quando você abre um refrigerante. Isso é o que acontece quando você bota desodorante. Au! E esse é o princípio do refrigerador, do condicionador de ar e de muitas outras coisas que um gás se expande para poder esfriar. E aí você aprende isso e uma criança entende. E quando ela chega na hora do almoço, no domingão com a família, ele faz questão de explicar isso. E aí o interesse volta. Tá joia? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal que está na internet assistindo. E eu estou ali para a gente bater papo quem quiser, tá certo? Se alguém quiser pegar o telefone para tocar ideia, passar trote, está aqui.